O que um pregador e em sua essência precisa fazer? Meu nome é Victor Meikles e você está em mais um devocional e estudo bíblico aqui do canal. O que um pregador, ministro do Senhor, necessita fazer e não pode fugir dessas questões? E você fique até o final desse vídeo para que você possa entender verdadeiramente o que o ministro do Senhor precisa fazer. Não pode correr de forma alguma disso, porque senão ele morre. Inicialmente, um pregador do Senhor, ele precisa e não pode fugir de sua santidade. O ministro do Senhor, ele precisa sim andar em santidade. Eu acho que você já ouviu falar disso em todos os lados, em todos os lugares que você foi, cristocêntricos, todos eles você já ouviu falar que um cristão ele precisa estar em santidade. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que leva a boa nova do Senhor, os pés são formosos. Então você, cristão, pregador do evangelho, precisa sim andar em santidade. Tem que estar em brilho, no brilho mesmo. Tem que andar em santidade. Por quê? Porque justamente aquilo que você prega não pode andar com uma hipocrisia pelas palavras que saem de sua boca. De forma alguma você pode imaginar que a palavra que sai de sua boca pode ter sinônimo de hipocrisia. A segunda e bastante importante também, bastante importante que eu digo para você que se você não tiver isso, se você não tem isso, corra, porque você precisa fazer com que isso seja evoluído. O quê? O ministro do Senhor ministra a palavra do Senhor. Se não sabe a palavra do Senhor, examine ela de noite, ao levantar e ao se deitar. Todos os dias de sua vida, examine a palavra do Senhor, em toda a sua essência, nada de superficial. Pregador, ministro, nada de superficial, ao profundo. Vai em todos os pontos, em todos os sintomas, vai em tudo. Em todos os momentos você precisa examinar a palavra do Senhor. Se você não examina a palavra do Senhor, então, muito menos você é um ministro do Senhor. Você precisa pregar o que a palavra do Senhor ensina. E se você não sabe o que a própria palavra do Senhor ensina, então, em vão trabalha a sentinela. Por isso eu quero dizer para você, faça teologia. Algumas pessoas se pegam em um engano de Satanás que dizem, a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu não vou estudar a palavra do Senhor porque eu quero me proteger do meu esfriamento, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, é o que está escrito na Bíblia. Perceba bem isso aqui, eu digo isso para todos os cristãos, amigos, todas as pessoas que eu vou falar sobre isso, eu digo que isso é um engano de Satanás colocando nos cristãos de hoje, para que eles tenham medo de estudar a palavra do Senhor. De forma alguma, um ministro do Senhor, um apóstolo do Senhor, ensinado, um apóstolo do Senhor, estruturado em conhecimento, vai dizer para que você não conheça a verdade. Isso é contraditório. Veja bem o que a palavra do Senhor diz, e eu digo exatamente que aqueles que dizem isso foram enganados por Satanás. E eu vou dizer o que a Bíblia fala sobre isso. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá a vida. O que está acontecendo com esse versículo bíblico é exatamente Paulo dizendo sobre a lei, em que as pessoas apóstolos daquele tempo não pregavam a lei, e sim a nova aliança de Cristo. A nova aliança era pregada pelos apóstolos. Não era pregado a lei, eles não estavam presos na lei, e sim na nova aliança de Cristo. Paulo ele não estava dizendo que a lei estava sendo aniquilada. Não era exatamente isso, porque quando nós vamos olhar em Gálatas capítulo 6, versículo 2, nós vemos exatamente Paulo tratando da lei, porém a lei de Cristo. Paulo está dizendo aqui sobre a letra mata, mas o Espírito vivifica, é que a letra, sendo ela lei, se você for ver o versículo por completo, você vai ver, a lei, ela não pode ser ensinada, eles não ensinam a lei, eles ensinam a nova aliança. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Aí é o mesmo que Paulo está ligando, Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 25. Nós vemos ali Paulo ele ensinando, desde o versículo 2 em diante, quando ele começa a falar sobre
o casamento, a mulher estando presa à lei do seu marido, enquanto ele está vivo. Nós vemos assim a mesma coisa na lei. A lei mostrando a Paulo, no capítulo 7, versículo 7 até o 25, ele vai mostrar exatamente que ele não conheceria o pecado se a lei não mostrasse o que era pecado. Eu não conheceria o que era cobiça se a lei não me mostrasse o que era. Então, ele liga isso mostrando aquele básico conhecimento de o salário do pecado é a morte. Então, se Paulo está dizendo isso aqui, ele não está dizendo que a teologia vai te matar, de forma alguma. Ele está dizendo que a letra vai te matar porque vai te mostrar o que é pecado. Porém, o Espírito vivifica quando ele está dizendo, não pregamos a lei, pregamos a nova aliança. Quando ele fala isso, ele liga Gálatas capítulo 6, versículo 2, a lei de Cristo. Ele não está aniquilando a lei instituída por Deus através ali da busca de Moisés. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a lei de Cristo não foi, muito menos, atualizada. Ela agora foi traduzida de forma correta. Antes foi traduzida por Moisés, pé da letra. Agora foi traduzida pelo próprio Deus em carne e osso. Lei de Cristo, lei de Deus. Ele não está banindo a lei, ele está mostrando para todos ali que a lei foi interpretada de forma correta pelo próprio Deus. A lei do homem te mata, mas a lei de Cristo te vivifica e te leva à salvação. Então, meus queridos, o principal é a ministração. Para que você possa ministrar de forma correta, examine título por título, versículo por versículo, capítulo por capítulo, tudo que você puder examinar, examine sem erro. Examine sem erro. Agora, Vitor, eu gosto muito do movimento, eu gosto muito daquilo, eu também gosto. Eu acho muito edificante para o espírito de um cristão. É muito edificante, é muito bom. Eu também fazia isso, eu faço também algumas vezes, mas eu preciso dizer para você que a palavra do Senhor, ela precisa ser estudada. Para que ela seja estudada, não pode absolutamente nenhuma vez colocar algo novo. Nada ali pode ser atualizado, tem que ser da mesma forma. Então, pregador, ministro, não inventa. Por favor, isso é sério, não inventa. Teve um dia que eu fui ministrar na minha congregação local. Antes de eu ir ministrar, eu estava estudando, dando aquela revisão. Aí eu disse, eu vou fazer um negócio, vou fazer uma coisa diferente, porque eu sinto no meu coração que eu preciso fazer. Tranquilo, preparei isso, para fazer. Quando eu cheguei, abri a porta da geladeira, algo entrou no meu coração, queimou no meu coração, dizendo-me assim, não inventa, pregue a palavra e não invente, não invente. E eu disse, meu Deus do céu, será que isso é a palavra é a voz do Senhor falando comigo? Mas eu sinto no meu coração fazer isso. Fui e fiz. Ficou horrível. Não ficou bom. Por quê? Porque não era o que o Senhor estava mandando fazer. Pregador, se você não tem a palavra pronta, então você não está pronto. Pregador, se você não estudou a palavra, então você não está pronto. Vou repetir, mas falar a mesma coisa que eu falei antes. Se você não tem a palavra pronta, então você também não está pronto. Eu quero ser ministro do Senhor, eu acho bonito, então aprenda. Eu quero aprender, então vá fundo, vai fundo. Vai ter vezes que você vai estar sozinho, vai ter vezes que você não vai ter ninguém, vai ter vezes que você vai se sentir solitário. Também outra coisa vai acontecer com você, que eu tenho absoluta certeza, e acontece com várias pessoas que estudam, não somente a teologia, mas também qualquer estudo, que é a tristeza. Você fica triste. E na teologia não é diferente. Você vê exatamente quem você é, você vê exatamente para onde você está indo, e você vê exatamente a dureza que é a santidade. Estou ligando aqui do início, estou ligando no segundo, e você precisa saber que a santidade anda lado a lado com o conhecimento. Por isso a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Os dois têm que andar lado a lado. O terceiro e último. Se você ficou até aqui, deixe seu like. Não esqueça de deixar o seu like.
e compartilhar com o irmão. Compartilha com o irmão para que ele possa ver o irmão ministro que prega em outras igrejas, faz aquele ID do Senhor. Manda para ele para que ele possa entender exatamente como deve agir um cristão. O cristão, ele precisa, além de estar em santidade, além de estar ministrando o Senhor, não ter medo do que vai acontecer pós-culto. Diversas vezes eu desci do altar e fiquei triste, pensando que aquilo que preguei não era do Senhor, porque não tinha isso, não tinha ânimo. Entenda uma coisa, a palavra que sai de sua boca, sendo ela ministrada corretamente, todos os seus pilares, ensinada de forma correta, então Deus falou ali. Deus fala através da palavra dele. É a maior revelação dada. Deus fala através da palavra dele. E se as pessoas não gostaram, liga Ezequiel capítulo 3. Liga Ezequiel. Acabou-se. Casa rebelde. Não fique assustado. Não fique assustado. O que você precisa fazer, você já fez, que era pregar a palavra do Senhor. Calma, em oração você entregue ao Senhor aquelas pessoas. Feito isso, querido, está pronto a ministração, sem erro e sem arrodeio. Está feito uma ministração para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se você está sendo enquadrado nessas coisas em que eu aqui coloquei, então você é um ministro do Senhor. Ah, mas eu sou ministro sim, eu ministro a palavra do Senhor, só que eu não faço essas coisas. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Não pode ser um ministério deficiente. O ministério confiado a você não pode ser deficiente. De forma alguma pode ser deficiente. Você precisa correr atrás do conhecimento de que possa, sim, evoluir diariamente. Ok? Mais uma vez eu peço para que você possa deixar o seu like, compartilhar com um amigo, grupo de igreja, ou seja lá o que você assim preferir. Seja assim para a edificação dos seus irmãos, dos seus parentes, a edificação de pessoas assim que precisam ouvir a palavra do Senhor. E aquele ministro que você conhece, amigo seu, que precisa ouvir isso, mande para ele, para que ele possa ser edificado. E na próxima agenda, no próximo dia que ele for pregar, ele possa assim fazer e glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, eu vou ficando por aqui.